Olá, amigos da ciência! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Colinha. No episódio de hoje, vamos continuar nossa empolgante jornada pelo mundo microscópico, conectando tudo que aprendemos sobre DNA e RNA para mergulhar ainda mais fundo no vasto e fundamental universo das moléculas. E aí, pessoal? É um enorme prazer ter vocês conosco para mais essa aventura científica. Preparem-se, porque hoje vamos explorar como diferentes campos da ciência se unem para desvendar os segredos dessas estruturas minúsculas que formam absolutamente tudo. E claro, se vocês estão gostando de desbravar a ciência conosco, não se esqueçam de se inscrever em nossos canais no Instagram, TikTok e YouTube. E ajudem a ciência a alcançar mais gente. Compartilhem este episódio com seus amigos, colegas e todos que amam aprender. Para começar essa exploração integrada, vamos solidificar nossa base, a relação primordial entre os átomos e as moléculas. Já vimos que as moléculas, como o DNA e o RNA, são formadas por unidades ainda menores, os átomos, correto? Exatamente. Os átomos são os blocos de construção fundamentais da matéria. Cada átomo possui um núcleo central e elétrons que se organizam em camadas ou níveis de energia ao redor desse núcleo. Quando esses átomos se unem através de ligações químicas, eles formam as moléculas. E é o arranjo específico desses átomos no espaço, o que chamamos de estrutura molecular, que define as características e a função de cada molécula. E como essa estrutura, esse arranjo dos átomos, influencia as propriedades que observamos no nosso dia a dia? De maneira total. A forma como os átomos estão conectados e dispostos tridimensionalmente dita tudo: se uma substância será um gás ou um sólido, sua cor, sua reatividade, suas propriedades mecânicas. Por exemplo, no material oxinitreto de silício, usado em componentes eletrônicos, a maneira como os átomos de nitrogênio se ligam aos de silício afeta diretamente sua rigidez. Uma pequena alteração nesse arranjo atômico pode resultar em um material com características completamente diferentes. E quando falamos em manipular moléculas, por exemplo, com campos elétricos, como elas respondem? É uma resposta simples e direta? Nem sempre. As propriedades dos átomos individuais dentro da molécula, como suas cargas, podem até variar de forma linear, ou seja, de maneira proporcional e previsível com a intensidade do campo. Contudo, a molécula como um todo, como o comprimento de suas ligações ou a forma como a nuvem de elétrons se distribui, pode apresentar respostas não lineares. Ou seja, uma pequena mudança no campo pode gerar efeitos desproporcionais, como se a molécula tivesse uma reação mais exagerada ou inesperada, que não segue uma linha reta simples de causa e efeito. E a ciência tem como enxergar e calcular essas interações e propriedades em um nível tão fundamental? Sim, e é fascinante. Existem métodos teóricos e computacionais poderosos, como a teoria quântica de átomos em moléculas, ou QTAIM. Pensem na QTAIM como uma ferramenta que nos permite ver como cada átomo se sente dentro da molécula, como os elétrons estão distribuídos ao redor dele e como ele interage com seus vizinhos. Com isso, podemos entender melhor a estrutura, a reatividade e como as moléculas se reconhecem. Com essa base sólida sobre a relação átomo-molécula, vamos agora ver como a química se aprofunda no estudo dessas entidades. Qual é o foco da química quando se trata de moléculas? Para a química, a molécula é a protagonista. É a menor unidade que define uma substância química e suas propriedades. A química investiga como as moléculas são formadas, quais átomos se ligam e como elas se transformam através de reações químicas e como sua estrutura dita sua reatividade. Um campo de fronteira hoje é o estudo de reações no nível de uma única molécula, o que nos permite entender os mecanismos íntimos das transformações químicas com um detalhe sem precedentes. E quais são as aplicações desse conhecimento químico tão aprofundado? São imensas. O desenvolvimento de novos fármacos é uma das mais impactantes. Compreender como uma molécula candidata a medicamento interage com alvos biológicos, como proteínas ou ácidos nucleicos, é o cerne da química medicinal. A busca por novas moléculas com atividades biológicas aprimoradas é constante, especialmente para desafios como a resistência bacteriana a antibióticos. E a tecnologia computacional, como a inteligência artificial, tem ajudado a química nessa busca? Enormemente. A química computacional e a IA são ferramentas indispensáveis hoje.
Elas nos permitem explorar o gigantesco espaço químico, o conjunto virtual de todas as moléculas imagináveis e prever suas propriedades. Um método muito importante, usado tanto por químicos quanto por físicos, é a teoria do funcional da densidade, DFT. Podemos pensar na DFT como um supercomputador, que em vez de rastrear cada elétron individualmente, o que seria muito complexo, foca na densidade geral da nuvem eletrônica, como os elétrons estão distribuídos no espaço. A partir dessa densidade, ela consegue estimar muitas propriedades importantes da molécula, como sua energia e estrutura, acelerando a descoberta de novas moléculas e materiais. E, além de fármacos, a química contribui para o desenvolvimento de novos materiais através do design molecular. Com certeza! A química está por trás da criação de materiais com propriedades sob medida, como ímãs constituídos por moléculas individuais que retêm magnetismo, ou moléculas chamadas fluoróforos, que emitem luz de cores específicas e são usadas em telas de dispositivos ou como marcadores em exames de bioimagem. Tudo isso se baseia no design inteligente da estrutura molecular. Entendemos a perspectiva da química. E a física? Como ela complementa essa visão e investiga as moléculas? A física traz outra lente poderosa, focando nas propriedades físicas fundamentais que emergem da estrutura molecular e nas forças que governam suas interações. Ela se preocupa com a estrutura espacial detalhada, as propriedades eletrônicas intrínsecas, como a molécula conduz eletricidade ou interage com a luz, e como as moléculas respondem a campos externos, ou interagem entre si, para formar fases da matéria, como líquidos e sólidos. E quais ferramentas a física emprega para esses estudos, além da DFT que já mencionamos? A física utiliza uma gama de ferramentas. Na modelagem, usam-se, por exemplo, índices topológicos. Pensem neles como uma espécie de código de barras numérico da molécula, que resume sua forma e como seus átomos estão conectados, ajudando a relacionar essa arquitetura com suas propriedades. Experimentalmente, técnicas como a espectroscopia de infravermelho, FTIR, são como ferramentas que nos permitem ver como as moléculas dançam ou vibram, e essa dança única revela muito sobre sua estrutura e identidade. Já a microscopia de tunelamento por varredura, STM, e a espectroscopia de tunelamento por varredura, STS, são como supermicroscópios que nos deixam ver moléculas individuais em superfícies, e com a STS, até fotografar as nuvens de elétrons ao seu redor, revelando seus orbitais moleculares. E como esse entendimento físico das moléculas impulsiona a tecnologia? De muitas formas. Peguemos as baterias como exemplo. O desempenho de uma bateria de íon lítio depende crucialmente de como as moléculas do solvente no eletrólito se organizam e interagem com os íons de lítio e com as superfícies dos eletrodos. A física nos ajuda a entender e otimizar essas interações moleculares. Outro exemplo são os materiais bidimensionais, como o grafeno. A física estuda como pequenas alterações na sua estrutura molecular, ou a adição de outras moléculas à sua superfície, podem modificar drasticamente suas propriedades condutoras ou ópticas, abrindo um leque de aplicações em eletrônica e fotônica. Cobrimos a base atômica, a química e a física das moléculas. Agora, vamos afunilar nosso foco para aquelas moléculas que são as verdadeiras protagonistas da vida, as biomoléculas, construindo sobre o que já sabemos de DNA e RNA. Perfeito! As biomoléculas são as moléculas orgânicas que formam os seres vivos e realizam todas as funções vitais. Já exploramos em detalhes os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que carregam e executam as instruções genéticas. Mas o elenco das biomoléculas é vasto e estrevado. Quais outras classes de biomoléculas são fundamentais? Temos os carboidratos, que vão desde açúcares simples, nossa principal fonte de energia rápida, até polissacarídeos complexos, com funções estruturais, como a celulose nas plantas. As proteínas são incrivelmente diversas, atuam como enzimas, acelerando reações bioquímicas, como anticorpos, defendendo nosso corpo, como hormônios, transmitindo sinais, e dão estrutura aos tecidos, como o colágeno. E os lipídios, que incluem gorduras, óleos e fosfolipídios, são essenciais para formar as membranas celulares, armazenar energia e também atuar como moléculas sinalizadoras. Poderia nos dar mais exemplos de biomoléculas e suas funções específicas? Claro!
O colesterol, um tipo de lipídio, é vital para a fluidez e integridade das membranas de nossas células, além de ser precursor de hormônios importantes. A hemoglobina, uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos, é a mestre no transporte de oxigênio pelo corpo. Sua estrutura complexa permite que ela pegue oxigênio nos pulmões e o libere eficientemente nos tecidos. E essas biomoléculas, elas interagem com outros tipos de materiais, como nanopartículas. Qual a importância disso? Essa interação é um campo de pesquisa muito quente, conhecido como interface nanobio. Entender como nanopartículas, que são partículas minúsculas, muito menores que uma célula, interagem com proteínas, DNA ou outras biomoléculas é crucial. Por exemplo, cientistas estão desenvolvendo nanopartículas de ouro que podem ser projetadas para grudar especificamente em células cancerosas, levando medicamentos diretamente a elas, ou ajudando a visualizá-las em exames. Isso abre portas para novas terapias e diagnósticos mais precisos. E para ver e estudar essas biomoléculas, que muitas vezes são enormes e complexas, quais tecnologias são usadas? A microscopia crioeletrônica, cryo-EM, tem sido revolucionária. Basicamente, ela congela as moléculas muito rapidamente, como se tirasse um flash fotográfico delas em ação, permitindo reconstruir sua forma 3D com um detalhe incrível, quase átomo por átomo. Outra técnica poderosa é a ressonância magnética nuclear, RMN, que, de forma simplificada, usa ímãs poderosos para ver como os átomos dentro das biomoléculas se movem e interagem, dando pistas sobre sua dinâmica e função. Que jornada espetacular pelo universo molecular, desde a sua base atômica, passando pelas lentes complementares da química e da física, até alcançarmos a complexidade e a beleza das biomoléculas que sustentam a vida. Realmente, fica cada vez mais claro que a compreensão integrada das moléculas, sua estrutura, suas propriedades, suas interações, é a chave para desvendar os mistérios da natureza e para impulsionar a inovação tecnológica em todas as frentes. A ciência molecular é um campo vibrante e em constante evolução. E com essa visão panorâmica e interconectada, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Colinha. Esperamos que vocês tenham se sentido tão fascinados quanto nós por essa exploração. O conhecimento não para por aqui. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube, para mais doses de ciência. E não deixem de conferir o colinha.net para descobrir como podemos ajudar em seus estudos e pesquisas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.